o devido respeito diante da tua palavra, é o que nós pedimos, que as nossas atenções, as nossas crianças, os nossos velhos, os nossos jovens, os nossos adultos, todos agora estejam com os nossos ouvidos, ó Pai, filhos da tua palavra, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 16, 18 e 19, eu estava lendo esse texto aqui e diante de algumas leituras que a gente tem feito, eu comecei a pensar. Quando nós vemos a Escritura, e esse texto em particular, e fazemos uma visão geral, parece que o juízo de Deus vem sobre o povo de Deus. Né? E é muito interessante isso, porque é isso que a gente está vendo aqui. E é isso que vai acontecer no final dos tempos. E o que o Senhor está fazendo nesse mundo em prol da sua igreja? Ele está preparando o seu povo para esse dia do juízo. No livro de Apocalipse, se eu não me engano, tem um texto que diz assim, que a Babilônia seria destruída e que aqueles que estivessem dentro dela seriam destruídos também. E aí ele diz, no texto da Escritura, e isso também está nos profetas: fugi vós, saí de vós de Babilônia. É muito interessante a gente perceber que praticamente é isso que acontece. O juízo de Deus está vindo. E parece que, pela leitura que nós estamos fazendo, o juízo vem sobre o povo de Deus. Na realidade, esse juízo vem sobre o homem e o Senhor está nos preparando para não recebermos esse juízo. E a maneira dele fazer isso é trazendo juízos temporais à igreja, fazendo com que a igreja perceba o seu pecado, se arrependa do seu pecado, e por causa disso, por causa do seu arrependimento, não participe do juízo final. Por isso que muitos profetas vão dizer assim: o dia do Senhor não é um dia de alegria, mas é um dia de tristeza. E ele chama o povo de Deus a se preparar para esse dia. E como eles se preparam para esse dia? Se arrependendo do seu pecado. Esse é o contexto de Ezequiel, capítulo 33, quando o dever do atalaia é avisar para o povo de Deus que a espada vem. E quem é que traz a espada? Quem traz o juízo temporal sobre o povo de Deus? É o próprio Deus. E esse juízo temporal ele é avisado pelo atalaia para que eles se preparem para esse juízo. Como aqui, quando ele diz assim, quando verso 33, verso 2, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz: quando eu fizer vir a espada sobre o povo, e o povo tomar o homem da terra de seus limites, constituído por atalaia, e vendo que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não der por avisado, e vier a espada ao bater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Existia no Velho Testamento a festa das trombetas. A festa das trombetas significa claramente, a trombeta é significado de anunciação da palavra do Senhor. No livro de Apocalipse, todas as vezes que via um juízo, ele era avisado por meio de uma trombeta. Tocava-se a trombeta e aí falava-se do juízo. Ou seja, a trombeta é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala, nós devemos nos preparar para aquilo que ela está falando, emendando as nossas vidas, para que o juízo de Deus não venha sobre nós. Por isso a responsabilidade do atalaia em pregar e dar por avisado ao povo para que se arrependa do seu pecado e se volte para Deus, que é rico em perdoar, e que assim não seja alvo do juízo e da condenação divina. Hoje o texto da Escritura vai falar de algo que todos nós temos no nosso coração e que precisamos, ao detectar essas coisas, ao ver isso, pelo mesmo sentimento que Deus tem, ódio por aquilo.
Como se, por exemplo, você... eu detesto acordar cedo, né? Mas a minha vida sempre foi trabalhar e o horário de trabalho era muito cedo. Mas vamos dizer que eu detestasse acordar cedo, ou seja, tarde, né? Melhor dizendo, tendo a necessidade de acordar cedo e às vezes perdi o horário e detestava isso da minha vida. Eu detesto isso, eu quero acordar cedo, eu amo acordar cedo, eu tenho necessidade, como todo mundo tem, necessidade de acordar cedo, eu odeio ficar na cama mais tempo. Mas você, por outro lado, o que você odeia, você gosta, porque você tem esse. O que você vai fazer? Você vai lutar contra esse tipo de coisa, essa preguiça de ficar um pouquinho mais na cama, além do que você deveria. Você vai colocar despertador, vai pedir para sua esposa levantar, que levanta mais cedo que você, acordar você, não deixa eu passar dessa hora. Você vai tomar determinadas atitudes para que você não faça aquilo que você não gosta, que você detesta. Quando esse sentimento está no nosso coração, nós vamos ver que nós vamos odiar aquilo que a gente ama, vamos lutar, a nossa carne ama, melhor dizendo, vamos lutar para nos desvencilhar dessas coisas. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 16, verso 18 e 19. Eu tinha programado a falar desses dois versos, mas infelizmente não consegui. Nós vamos nos deter somente no verso 18, que vai ser bastante para nós no tempo que nós temos hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler os dois versos, mas nós vamos só ficar no verso 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito. A queda, melhor é seres humildes de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Nós estamos ainda na introdução dessa unidade que vai até o verso final, vai até o verso 30. O verso 16 ao verso 30, e nós temos aí essa introdução, esse momento introdutório, esses versos introdutórios, do verso 16 ao verso 19, e a partir de agora, do verso 20, a partir do verso 20, nós vamos falar sobre o bom discurso, do bom discurso, aquilo que sai de bom de nossa boca, e nos versos seguintes, o contrário, o mau discurso, mas ainda nessa introdução, que apesar de apontar para um tema específico, ela é generalizada, ela é geral, nós vamos ver o que o verso 18 vai nos dizer. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. E aqui nesses versos nós temos o prólogo miniatura que nós falamos na exposição anterior, do prólogo do livro de Apocalipse, Aqui nós temos esse prólogo mudando o seu foco do comportamento ético externo, adquirir sabedoria, adquirir prudência, para atitudes espirituais internas. Ele vai falar agora do orgulho, da soberba. Passa-se, de uma certa forma, da busca de comunhão com Deus por meio da sua palavra, em conhecer cada dia mais e mais a Deus, para mortificar o orgulho. Eu chamo o orgulho de vaidade, vou classificar o orgulho como a vaidade do coração. Ou seja, aquele valor que você atribui, aquela valorização exagerada que você atribui a si mesmo, a presunção. E aqui nós temos duas coisas bem antagônicas nesses versos introdutórios: a sabedoria e o orgulho. E apesar de eles não serem opostos exatos, são comportamentos incompatíveis um com o outro. Por quê? Porque o homem verdadeiramente sábio jamais será alguém
O justo jamais será alguém soberbo. Mesmo porque, olha por essa perspectiva, se Deus é quem dá sabedoria, conforme diz Tiago, e Deus resiste ao soberbo, o sábio, que é o homem reto, em Provérbios, é aquele que agrada a Deus. Então ele jamais pode ser um homem presunçoso, orgulhoso. Há uma relação interessante, apesar de você ver esses dois versos muito conjugados, verso 18 e verso 19, mas nada está solto aí. Há uma relação muito forte entre o verso 17 e o verso 18, pois o verso 17 nos diz que o caminho de um homem honesto é desviar-se daquilo que é mal, ruim, desagradável. E nós vamos ver a repetição desse mal quando ele vai falar em ruína, em queda. Por quê? Porque ele está se referindo de forma geral ao mal, a alguma aflição, miséria, ferida ou calamidade. E o verso 18 ele vai nos dizer que a soberba, a altivez, a arrogância conduzem a uma calamidade. Literalmente aqui, ruína é um esmagamento, é demolição, dando a ideia de um colapso iminente. Então nessa relação fica clara, pela posição desses versos, que o soberbo é ao contrário do homem reto, segue em direção ao mal, à calamidade, por meio do seu comportamento, ou seja, de seus caminhos, hábitos e comportamentos de vida, porque ele age segundo o seu coração. O orgulhoso, aqui por definição, descrito nesse verso, é aquele que atribui a si mesmo um direito, um poder ou um privilégio por suposta superioridade social, intelectual, moral ou de comportamento, ou seja, aquele que está numa posição de proeminência. E que por isso assume uma posição de desprezo e atitude prepotente com relação aos outros, supondo ser melhor que eles. Perceba aqui nesses versos 17 e 18, que a metáfora do caminho ainda se faz presente aqui pela ideia de queda, tropeço, numa referência implícita de alguém andando numa estrada e que ao andar nessa estrada ele tropeça, ele cai. A justa posição dos retos aqui no verso 17 com os orgulhosos no verso 18 sugere assim que esses dois versículos eles são antitéticos, ou seja, eles são contrários. E aí a gente pode concluir que os retos são humildes e submissos a Deus e aos seus mestres, mas os arrogantes, porque está falando de disciplina, de conhecimento, né? Mas os arrogantes se desviam da ordem moral e tropeçam por sua perdição no caminho escuro, traiçoeiro e repleto de obstáculos que ele resolve seguir por causa do seu coração. Veja que o Provérbios capítulo 21, verso 4 ele vai dizer assim, abra aí. Perceba que o poeta sagrado aqui ele não abandona as relações que estão sendo feitas tematicamente pelos versos. Muitas vezes a gente olha, parece que um verso está destituído de outro no livro de Provérbios, mas eles estão ligados. Há essa ligação por meio dessas palavras, no meio daquilo que ele está dizendo, dos implícitos que ele está querendo apresentar, e é o que nós estamos vendo aqui. Veja aqui, olhar altivo e coração orgulhoso. Aí vai dizer assim, lâmpada dos perversos, ou seja, olhar altivo e coração orgulhoso é lâmpada, ou é a lâmpada dos perversos. Olhar altivo, coração orgulhoso, ele explica o que seria isso, isso é a lâmpada deles, ele vai dizer aqui que são pecado. Se a gente comparar, essa tradução aqui é uma tradução idiomática, tá? Lâmpada dos perversos no original quer dizer outra coisa, mas foi o que o tradutor
optou pela relação que existe do original, da expressão do original, com essa expressão que ele usa aqui. Quando nós vamos ver o capítulo 21, a gente vai ver essa diferença. Mas compara aí com o Salmo 119, 105, que ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja aí, qual é a lâmpada, qual é a luz para o caminho do homem perverso? O olhar altivo e o coração orgulhoso. Ou seja, essas coisas determinam o seu modo de vida, a maneira como ele vai andar. Significando pessoas que são incorrigíveis, que não aceitam instrução moral, olhar altivo, coração orgulhoso, e produzem frutos morais ruins. Essa relação que está sendo feita aqui se manifesta dessa forma. Por isso, nós podemos dizer que os arrogantes se desviam da ordem moral e tropeçam para a sua perdição, porque o caminho dos retos é desviar-se do mal, mas o caminho dos soberbos é ir em direção à sua própria ruína. E essa relação também, do verso 18, ela se faz, ou seja, dando continuidade tematicamente ao que o poeta quer dizer, quer falar ou quer apresentar. Essa imagem do verso 18 também vai depender do contraste entre alto no sentido de orgulhoso e baixo no sentido de humilhado, fazendo assim essa ligação, é uma ligação direta, muito clara, com o verso 19. É como se fosse uma explicação, olhando assim superficialmente, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então eu prefiro ser humilde com os humildes de espírito do que estar ali no meio dos soberbos, participando do seu lucro, ou seja, dos seus espólios, do despojo. É preferível, então, não ter isso. Tá? É interessante porque o verbo que dá origem a esse substantivo, que é traduzido na nossa língua como orgulhoso, o verbo é levantar-se, crescer, exaltar. A palavra no original orgulhoso vem desse verbo. Tá? Então a gente percebe que no contexto de Provérbios, de toda a escritura, a soberba e o orgulho que levam à ruína e destruição, dentro desse conceito, consiste em que o homem pensa ser melhor do que um ser humano igual a ele. Ele se exalta, ele se cresce, ele se levanta em relação aos outros. E ele age como se fosse mais do que o próprio Deus. O homem orgulhoso é aquele que rejeita a sabedoria que vem da revelação divina. É interessante isso. Essa ideia, do homem crescer, se exaltar em relação ao outro e até ao próprio Deus. Quando você não aceita o perdão dos seus pecados, você diz assim: eu cometi isso, aí você se arrepende. E aí tem aquela voz que você ouve, que é Satanás, que diz assim: cara, você cometeu um pecado grande demais. Não é só dizendo, confessando, falando, você precisa fazer alguma coisa. Todo mundo ouve essa voz. O que você está fazendo? Quando você age assim, o que você está fazendo? Você está se exaltando acima do próprio Deus, porque foi Ele que te deu o perdão. Veja como isso é sério. Isso é orgulho. Nós não aceitamos o perdão de Deus na nossa vida. É orgulho. Eu não vou nem citar quando nós não aceitamos o perdão de Deus na vida do irmão, Porque ele pecou, ele fez isso, matou, ele adulterou, Como que Deus não perdoou? Não, ele precisa fazer alguma coisa para reparar isso.
Por mais que o pecado exija reparação, o nosso perdão não depende da nossa reparação. São duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Porque se o perdão de Deus exigisse a nossa reparação, no momento em que Ele nos concede, nós precisaríamos fazer o que muita gente pensa fazer. Não, eu vou esperar, eu preciso melhorar a minha vida para entrar na igreja. E não é assim. Apesar do pecado exigir reparação, principalmente quando é contra alguém. E por quê? Porque Deus pagou o preço desse pecado. A única coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender, verdadeiramente. Agora, se isso já é terrível, menos sentido, menos visto, é uma coisa só entre você e Deus e o diabo, E você, quando não aceita o perdão de Deus, você está aceitando as sugestões de Satanás. Agora, isso se torna mais grave quando você se volta para outra pessoa e age desse jeito. Ou seja, você se faz mais do que o próprio Deus. E por quê? Porque o homem orgulhoso é aquele que rejeita a sabedoria que vem da revelação divina. E aí ele quer traçar o seu caminho diferente dos caminhos que Deus estabeleceu para o homem nesse mundo. É viver pela sua própria sabedoria e não pela sabedoria de Deus. É querer fazer a sua vontade, a sua própria vontade, quando esta vontade é contrária à vontade de Deus. Abra 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25. Vamos ler esse texto e vamos ver como essas coisas se encontram aqui. Quando a Escritura diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Loucura. O Evangelho, a revelação divina, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas para nós que somos salvos, representa o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, o que Paulo está dizendo que os homens querem conhecer a Deus, ou seja, a sabedoria de Deus, a sua revelação, por meio da sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. É interessante que são dois antagônicos aqui. Os que são considerados crentes estão pedindo sinais, porque não creem na sabedoria de Deus, demonstrada na vida do Messias, na sua simplicidade. Lembra que nós pegamos em Marcos? Ele esperava um rei glorioso, e ele é esse rei glorioso. Mas como ele veio como homem. Ele veio como pessoa insignificante na sociedade. E isso a sabedoria do mundo despreza, por causa do orgulho do coração humano. E isso é tão presente na nossa vida que a gente despreza as pessoas que são iguais ou menores do que nós e damos uma consideração a pessoas que estão acima de nós. Por isso o Evangelho vai dizer que nós temos que tratar as pessoas, sejam elas quem forem, como superiores a nós mesmos. Por quê? Porque esse tipo de tratamento no nosso coração é orgulho. Não é que você não tem que tratar uma pessoa que está numa situação superior a você melhor, com consideração, e aquela pessoa que está aí igual, você tem mais liberdade, você tem mais intimidade, uma pessoa mais próxima, mas a maneira como você deve se relacionar com ela, por causa dessa proximidade, até com essa intimidade, é como se ela fosse superior a você. Ou seja, o cuidado que nós temos que ter com as pessoas e a justiça que nós devemos exercer, ela deve ser igual, tanto para aquelas pessoas que estão supostamente abaixo de nós,
com aquelas que estão supostamente acima de nós. Por que é supostamente abaixo, supostamente acima? Porque uma pessoa que está no cargo de presidente da República não é diferente de mim. Ela só está numa função diferente. Uma pessoa que é rica, que tem muitos bens, ela não é diferente de mim. Ela só tem uma condição financeira melhor. Uma pessoa que é pobre não é diferente de mim. Ela só está numa condição financeira inferior. Quando nós paramos para pensar nessas coisas, nós vamos perceber como está entranhado na cultura e no pensamento humano. Mas não é assim que a Escritura diz que deve ser. O mundo tentou conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, prepotência, presunção, orgulho. Isso ele diz: onde é que você está, o sábio desse mundo? Onde é que você está, escriba? O escriba é aquele que era um intérprete, né, da Escritura, o inquiridor, aquele que inquire, aquele que julga onde vocês estão, né? Aí ele diz que os judeus pedem sinais prepotentes porque não creem na revelação. E os gentios, os gregos, buscam sabedoria, né? A gente conhece o povo grego, nossa cultura é fruto, né, do mundo ocidental que se estabelece ali entre os gregos e os romanos, né? Então, eles eram homens de pensamento, homens, muitas ciências hoje surgiram por causa dos filósofos antigos, pelo seu questionamento, pela maneira de pensar, né? Então você vê, os judeus pedem sinais, rejeitam a revelação de Deus, os gregos olham, né? O mundo ocidental olha e diz: é a ciência, isso é estupidez, né? Mas nós pregamos Cristo, o Deus encarnado, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que loucura é essa? O Evangelho. Que fraqueza é essa? O Evangelho da pessoa de Cristo. Aquele homem humilde, a criança que nasceu, né? Não num berço, como a gente vê ali naquele período de Natal, né? Era um lugar onde os animais comiam, defecavam. O Deus de todo o universo, encarnado, nasce ali. Loucura. Fraqueza. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Os homens querem conhecer a Deus não pela revelação que Ele faz de si mesmo. Olha, percebam isso. Olha que estupidez. Os homens querem conhecer a Deus não pela revelação que Ele faz de si mesmo, nas Sagradas Escrituras, mas por meio das suas próprias concepções. Estou procurando até hoje, não vou discutir isso aqui, né, nem falar sobre isso, o Jesus histórico. Isso é a maior estupidez e maior demonstração de ignorância dos eruditos. Porque você não vai lá para os Estados Unidos, estuda lá nos Estados Unidos, vai morar nos Estados Unidos, você vai conhecer a história do Brasil. Você não vai conhecer a história do Brasil. Pode até citar o Brasil, eles nem sabem onde o Brasil se encontra no mapa mundi, muitos deles. Eles vão estudar aquilo que é referente a eles. Eles não estão preocupados, vamos dizer assim, na sua história de formação, com o Brasil, só se o Brasil estiver relacionado a essa formação. Querem encontrar o Cristo nas Escrituras. Fala das Escrituras, José cita Jesus Cristo. José fala sobre os judeus, fala sobre o Deus dos judeus. Se você pegar ali o livro de José, a história dos judeus,
os seus primeiros capítulos, parece que ele está copiando a Bíblia, está, né? Porque o judeu, verdadeiramente judeu, crê que o livro de Pentateuco, que o Gênesis, é histórico. Nós aqui, que somos fruto do pensamento ocidental, ou seja, grego, olhamos para ela, isso aqui não é verdade, isso aqui é um mito, isso é história. História. Aí, lá entre os judeus vai dizer, até entre os muçulmanos, que Abraão não existe, que Adão não existe, é um mito. Eles vão rir na sua cara. E por que eu estou falando? Porque você só vai encontrar a respeito de Cristo, de Deus, nas Sagradas Escrituras. Você não vai encontrar em outro lugar, em outros livros. O que é a Escritura? O que Deus revela de si mesmo. Os homens querem conhecer a Deus, mas não pela revelação que Ele faz de si mesmo, mas por meio das suas próprias concepções. É muito interessante que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, isso é orgulho, é prepotência, porque qual dos homens sabem as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, se é o Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus, eu vou buscar a Deus nesse Espírito. E aonde eu busco? Na sua revelação. E quem trouxe essa revelação? O Espírito Santo de Deus. E aí ele vai dizer assim, nós temos recebido o Espírito do mundo. Não temos recebido o Espírito do mundo. Ou seja, nós não conhecemos a Deus por meio da sabedoria do homem. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Perceba, queridos, quando nós queremos conhecer a Deus, queremos fazer a vontade de Deus, fora da palavra dele, isso é arrogância da nossa parte. Quando o homem que não conhece a Deus, ele quer traçar o seu caminho, a psicologia, a pedagogia, fora a ciência, fora do fundamento que é Deus, porque a Bíblia é o fundamento para qualquer ciência, apesar de não ser um livro necessariamente científico, mas toca numa certa cientificidade quando fala da historiografia do povo judeu. É presunção, é orgulho. Porque Ele é o Senhor sobre esse mundo, e Ele criou esse mundo. E nós, como crentes, jamais poderíamos demonstrar ou ter esse tipo de sentimento. Por quê? Porque se os homens querem seguir a vontade de Deus, eles têm que seguir essa vontade conhecendo aquilo que Ele revelou a respeito da sua vontade e de si mesmo. Mas eles querem seguir a vontade de Deus por meio de seus próprios desejos. Isso é orgulho. Eu poderia estender isso aqui. Tira a criança do culto, faz classinha na hora do culto, né? Vamos fazer aqui um teatrinho para chamar as pessoas do mundo. Vamos mudar a pregação, né? Vamos fazer um culto mais, vamos dizer assim, mais animado, mais voltado. Isso é orgulho, é presunção. Porque os homens estão querendo seguir a vontade de Deus por meio dos seus próprios desejos, criando suas próprias leis e mandamentos contrários àquilo que Deus determinou. Foi o que o Senhor Jesus disse para os fariseus. Veja com isso. Se gira em torno, né, do homem. Os fariseus eram considerados homens altivos, orgulhosos. E aí lá em Mateus capítulo 15, se eu não me engano, Marcos 7, bom, não vou saber agora precisamente, mas falando sobre a tradição dos anciãos. Ele vai dizer assim: vocês rejeitam a lei de Deus e os mandamentos que não leis.
Isso é arrogância. Isso é prepotência. Por isso, nós podemos dizer, e isso é o que significa altivez, os arrogantes levantam seus olhos acima de Deus e da humanidade e estão tropeçando para a sua própria destruição, para a sua própria perdição. Provérbios capítulo 30, verso 3, daqueles, ou seja, um lamento, como altivos são os seus olhos, levantadas as suas pálpebras. É como se dizer, coitados daqueles que são orgulhosos. Provérbios 18, 12, antes da ruína, gaba-se o coração do homem e diante da honra vai a humildade. É praticamente uma cópia do que nós estamos vendo aqui. O coração do homem se gaba antes da sua própria destruição. Ele não sabe estar se desviando do caminho mau. Matthew Henry diz que a soberba cairá. Ele diz assim: os que têm um espírito soberbo, que se julgam acima do que é apropriado e que olham os outros com desprezo, que com sua soberba afrontam a Deus e inquietam outras pessoas, serão abatidos. E olha o que ele diz: quer por arrependimento, quer por ruína, que seja por arrependimento. E é muito interessante que tanto uma coisa como outra joga o homem no chão. Eu não sei o que é pior: o homem se arrependendo do seu pecado. Entendam o que eu quero dizer com isso. O sentimento que se tem naquele momento. É lógico que o pior é abatido para a ruína, né? Mas o sentimento que o homem tem, tanto de arrependimento, naquele momento que reconhece o pecado, quanto aquele sentimento de destruição, esses sentimentos, todos eles são graves e levam o homem o quê? A se humilhar diante de Deus. O arrependimento é a humilhação própria, a ruína é a humilhação forçada. Mas esse sentimento, aquele pesar, aquela dor no coração, mas é uma dor, como diz a Escritura, uma tristeza que traz o quê? Salvação. Salvação. E por que isso? Porque, olha o que eu vou dizer, é honroso para Deus, é honra para Deus humilhar os soberbos, porque Deus resiste a eles. Deus está contra todo homem orgulhoso. Veja o que Jó, capítulo 40, verso 11 e 12 vai dizer. Diz assim: derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para o soberbo e humilham os pés, os perversos no seu lugar. Veja o que Tiago capítulo 4, verso 6 vai dizer: antes a maior graça eu pedir. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A Escritura vai dizer que Deus se levanta contra todo coração soberbo e altivo. Ele é contra todo homem orgulhoso. Então, quando nós agimos com orgulho, você que é filho de Deus age com orgulho, é como se Deus estivesse contra você. Veja essa imagem. Você, pai, o seu filho faz algo abominável para você. E aí ele se coloca no seu caminho. Ele diz assim: você chegou ao seu limite, aqui você não passa. É lógico que esse pai, quando traz o juízo sobre disciplina, ele faz isso com amor. Mas a mão dele é mais pesada. E por quê? Porque ele vê naquele a quem ele ama aquilo que ele detesta.
Eu me lembrei agora de um momento da nossa vida. Simone dizia que era bregueira da minha parte. Ela dizia assim, toda vez que eu falo isso aí, na época ela falou assim, olha, você é brega. Eu lembro de uma vez que eu vi o Lucas e Israel brigando. Eu vi o ódio, eles eram pequenos. E eu não sei se isso é trauma de criança, não sei, né? Ou porque eu nunca tive um irmão, né? Tive irmãs mais velhas, né? Mas eu olhei para aquilo, cara, me indignou de uma certa forma, me deixou irado. Porque eu estava vendo que duas pessoas que eu amava profundamente se odiando. E aquilo me tomou, sabe? Tomou meu coração. Eu olhei aquilo ali, eu chamei os dois para o quarto e disse para eles assim: nunca mais ele é seu irmão, ele tem o seu sangue. Eles vêm do mesmo pai. Eu sou pai dos dois, eu amo vocês dois, eu não quero ver vocês brigando. E aí botei os dois abraçados, vocês vão apanhar, abraçados. Abraçaram os dois, eu tirei os corpos dos dois, e pá, e eles chorando e abraçados os dois. Simone disse que isso foi brega da minha parte. E aí depois que corrigi, né, todo aquele processo que teve com ele no bom, disse que nos amava. E eu lembro que eu fiz alguma relação com a palavra de Deus. Eu disse para eles, vocês são irmãos, vocês precisam se amar, porque eu amo vocês. É isso, querido, é isso que Deus faz. Deus, ele toma uma indignação, mas é uma indignação não para destruição, não para juízo, mas uma indignação quando vê em nós, seus filhos amados, pecando contra Ele, sendo orgulhosos, e aquilo que Ele mais detesta é o orgulho que existe no seu e no meu coração. Porque a Escritura vai dizer que Deus se levanta todo o coração soberbo e altivo. Veja que Salmo capítulo 5, verso 5 vai dizer. Olha o que ele diz: os arrogantes, os soberbos não permanecerão à tua vista. Aborreces, odeia todos que praticam a iniquidade, no caso desse pecado. Provérbios capítulo 15, verso 25, na primeira parte. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos. 1 Pedro capítulo 5, verso 5, abre aí. Ele vai dizer assim: roga igualmente aos jovens, sejam submissos aos que são mais velhos, aproximam o trato uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Veja aí no trato uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, Ele concede a sua graça aos humildes. Matthew Henry comenta que é um ato de justiça da parte de Deus, que ele se exalte abatendo os perversos. Os orgulhosos. É um ato de justiça da parte de Deus, que Ele haja contra todo homem soberbo e orgulhoso. E nós temos alguns exemplos na Escritura, vários, né? Faraó, Senaqueribe e Nabucodonosor. E é muito interessante, eu vou ler dois exemplos de Senaqueribe e de Nabucodonosor, como o que está descrito na Escritura representa o que Provérbios capítulo 18, verso 12 vai dizer, e o que Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Ou seja, antes da sua destruição, ele se gaba. É isso.
É isso que a gente vai ver aqui. Abra Isaías 37, de 10 a 13. E depois dos versículos de 33 a 38. Abra aí. Veja como o coração do homem se gaba antes da sua ruína. Porque depois dela ele precisa se humilhar, não tem como. Porque quando Deus age, até o soberbo se humilha. Veja, assim falarei Ezequias, rei de Judá: não te enganam o teu Deus, é daquele que está dizendo, né? Pela boca dos seus oficiais, em quem confia, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido que fizeram os reis da Síria todas as terras, como os destruíram totalmente, e queres tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã, Zéfiro e os filhos de Éden, que estavam entrelaçados? Onde está o rei de Amate, o rei de Arfab e o rei da cidade de Sefafaim, de Ena e Iva? Verso 33 a 38. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nele flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Eles estavam na porta de Jerusalém e eram um povo mais poderoso do que Jerusalém. Perceba aí, né? Ele está se gabando, ele está numa posição superior. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, todos eles deram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarazé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Azaradom, seu filho, reinou em seu lugar. A Escritura está nos dizendo isso para que nós tenhamos conhecimento. E o povo de Deus estava atento a isso porque Deus falou isso a ele. Muitas coisas acontecem hoje porque o princípio permanece. Deus derruba a soberba do homem. E às vezes nós não percebemos. Às vezes o Senhor nos dá olhos para ver isso naquele momento, ou nós vamos ver isso depois, ao contar a história e perceber a trajetória daquele homem ou daquela nação, e perceber que eles estavam lá em cima, agora estão lá embaixo. E quem fez isso? Foi a política, não foi o poder dos homens, não foi a oposição, não foi os contrários, foi Deus, usando todas essas coisas, usando o próprio homem para humilhar o homem e ainda tornar o cego mais ainda o seu pecado. Veja um outro exemplo de Nabucodonosor. Abra aí Daniel capítulo 4, verso 30 e 37. Diz assim a palavra do Senhor: falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, aconteceu alguma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Verso 33, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. Seu corpo foi molhado no orvalho até que lhe crescessem os cabelos como as penas das águias e as suas unhas como as das aves. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice ao Altíssimo, louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre interno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há que ele possa ter a mão, nem lhe dizer: quem fazes? Que fazes? E aí ele diz assim: tão logo tornou a vir o entendimento, também para mim a dignidade do meu reino, tornou-me a ver a minha majestade
e o meu resplendor, buscaram os meus conselheiros e os meus grandes, fui estabelecido no meu reino, e a mim se juntou a extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E pode humilhar aos que andam na soberba. A segunda parte diz assim: é o que veio do Espírito a queda. É interessante observar que, em meio de uma estrutura poética que se vale de paralelismos sintéticos, e quando você está estudando um texto, essas coisas precisam vir às vezes à sua mente, né? Como são importantes. Veja que nós, quando começamos o capítulo 16, nós falamos que há uma mudança agora de paradigma e estrutura poética. Ele deixa os versos antitéticos e passa agora para os paralelismos sintéticos, em que o segundo verso envolve o completo sentido do primeiro. Se você for perceber, é isso que acontece aqui nos outros versos. Mas aqui nós temos um paralelismo sinonímico. E é muito interessante nós entendemos que a repetição na língua hebraica é sinônimo de ênfase. Parece que o poeta sagrado aqui está chamando a nossa atenção para o que esse verso quer nos dizer. O provérbio deixa bem claro, porque diz a mesma coisa as duas vezes. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, vírgula, a queda. E é muito interessante, né, nós olharmos para o próprio verso, a maneira como foi escrito, na realidade, a tradução, porque no original não está assim, né? Perceba aqui que na repetição do vocábulo precede, que não é, na realidade, uma tradução literal, porque a expressão no original é outra, que também dá a mesma escolha, mas que está no verso, no original, repetido, aqui não parece, mas há repetição sim na tradução, quando você tem ali um elemento omitido pela vírgula, que representa que essa expressão precede, se repete, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Perceba aí que queda e ruína são sinônimos, e não só, existem esses elementos que nós acabamos de falar, que chamam a atenção para o que está sendo dito, mas há outros recursos estilísticos que nós não percebemos aqui, que mostram e que reforçam, que chamam a atenção do leitor para aquilo que ele está dizendo de forma sinonímica, em textos, em paralelos, ou seja, em estruturas poéticas diferentes, ou seja, em paralelismos sintéticos. É como se fosse um letreiro, né? Porque um bom analista, né? Um cara que vai analisar bem a estrutura poética, ele vai ver aquilo ali, né? E sempre seguindo aquela ordem. Por que fugiu essa ordem aqui? Esses versos são paralelismos sintéticos, por que esse aqui é um paralelismo sinonímico? Ele fugiu da estrutura que ele mesmo estabeleceu. Então aquilo salta como um letreiro, como algo que chama a atenção visual daquele que está lendo, reforçando a verdade ressaltada e esclarecida. E aqui perceba que o orgulhoso ele é identificado com mais exatidão no seu verso pela expressão altivez do espírito. E essa altivez do espírito é a razão da sua ruína e da sua queda. Há um ditado egípcio antigo que diz assim: o orgulhoso e arrogante, o orgulho e a arrogância são a ruína de quem os possui. E um provérbio árabe que diz assim: o nariz está no céu, o assento
está na lama. Provérbios aqui declara que o orgulhoso é abominação ao Senhor e que ele receberá da sua mão a recompensa pela sua altivez. Provérbios capítulo 16, verso 5, versos anteriores: abominável ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Bruce Walker traz esse texto da seguinte forma: uma abominação ao Senhor é todo aquele que é arrogante, esteja certo disso, essa pessoa não ficará impune, se referindo ao Provérbios capítulo 16, verso 5. E uma vez que os arrogantes e perversos são abominação para o Senhor vai se livrar deles. Por isso Tiago vai dizer: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Arrogância, soberba, o arrogante e o soberbo são considerados abominação ao Senhor, por isso o seu juízo não tarda. Befrey, comentando o capítulo 16, verso 5, está muito relacionado aqui. Ele diz assim: a soberba dos pecadores coloca Deus contra eles. Aquele que, sendo exaltado em posição, é altivo de coração, cujo espírito é exaltado com a sua condição, de modo que se torna insolente na sua conduta para com Deus e o homem, que saiba que, ainda que ele admire a si mesmo e os outros o bajulem, ainda assim é uma abominação para o Senhor. O grande Deus o despreza, o santo Deus o detesta. E ele continua: muitos pensam que pelo seu poder, força ou inteligência ou influência jamais serão abalados. Por quê? Porque o homem não considera a presença divina nesse mundo, e aí ele se sente seguro, ele pensa estar seguro pelo que ele supostamente tem. Mas o que vai acontecer é que ele está correndo para o perigo, porque não vê, nem consegue perceber que o Todo-Poderoso está contra ele e vem em sua direção para aplacar o seu orgulho. Os arrogantes não permanecerão à sua vista, diz o Salmo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, diz o livro de Provérbios. Na Bíblia, queridos, os verdadeiros discípulos de Cristo são reconhecidos como Ele é reconhecido. Humilde de espírito, que é o contrário oposto do orgulhoso, do altivo, do soberbo. E esse sentimento é um sentimento totalmente oposto da humildade, que provém da santidade de vida do crente. Ou seja, o homem que é orgulhoso, ou que permite que o seu orgulho se manifeste, ou seja, algo notório na sua vida, está mostrando uma vida de santidade falha também. O Salmo 19, verso 13, vai dizer assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Perceba aqui, o salmista pede para ser guardado dela, guardado da soberba, e não ser dominado por ela, para que ele se torne irrepreensível. Perceba aí que irrepreensível é aquele que não dá margem à repreensão, à censura, sem nenhuma falta, perfeito. Davi está reconhecendo que esse pecado existe dentro dele, mas ele pede para que seja guardado, ou seja, a tendência a esse pecado está dentro dele, a fonte desse pecado está dentro dele, e ele pede para ser guardado disso, para ser dominado por isso, para não ser dominado por isso. E por quê? Porque a fonte de todo o pecado é o orgulho, é a soberba. Quando Davi fala sobre isso aqui, ele se refere a todos os pecados notórios e evidentes que são acompanhados da soberba, desdém e obstinação. E quando ele pede para ser guardado, ele reconhece essa propensão natural da carne para pecar, para esse pecado. E que se Deus não fosse, se não fosse Deus, melhor dizendo, não poderia resistir com sua própria força e vigilância e se ver livre desse pecado. Ele só poderia se sentir assim a menos que Deus o assistisse. Se isso não acontecesse, ele não seria capaz de resistir. Finalizando, queridos,
Metuei vai comentar o seguinte: os soberbos são frequentemente mais soberbos, insolentes e presunçosos, pouco antes da sua destruição, de modo que há certo prenúncio dos que estão à beira da morte. Parece que Deus coloca esses homens antes da sua destruição num lugar escorregadio. Eu falo isso, né? Um lugar escorregadio, onde eles vão mostrar cada dia mais e mais esse soberbo. Mas eles não sabem, eles não percebem que estão caminhando para a destruição. E ele continua: quando os soberbos desafiam o juízo de Deus e se considera a maior distância deles, ou seja, jamais vai acontecer comigo, não vai acontecer, não vai me pegar, é sinal de que está à porta. E aí nesse caso de verdade, Herodes, que ainda a palavra, nos casos citados anteriormente, que ainda a palavra estava na boca do rei. E aí, como aconteceu com Nabucodonosor. E aí Mefré conclui: não devemos, portanto, temer a soberba dos outros, mas temer imensamente a soberba em nós. O crente é reconhecido como alguém humilde. A humildade que a Escritura diz é um dom da graça de Deus na vida de um homem convertido. A gente até pode dizer que aquela pessoa é tão humilde, aquela pessoa é tão... ela pode ter sim, vamos dizer assim, um resquício daquilo que nós chamamos de humildade, mas que não representa esse dom, porque isso é dado somente àqueles que têm um novo coração. O Espírito Santo, em sua graça comum, ele pode conferir isso, porque senão a sociedade seria bestial, Mas um homem que não conhece a Deus, por mais humilde, humanamente falando que ele seja, ele vai ser soberbo e orgulhoso, porque ele vai rejeitar como Deus diz. E é interessante que os humildes desse mundo são as pessoas mais soberbas que você pode conhecer. É muito engraçado isso, é até contraditório. Tente olhar para uma pessoa que você vê, uma pessoa que demonstra isso, humanamente falando. Se aproxime e veja a vida dela, você vai ver como a humildade dele leva a um orgulho, a humildade humana leva a um orgulho destruidor e demoníaco na vida de um homem. O crente é reconhecido por isso. Isso é um dom da graça de Deus. Quando ele é alcançado pela graça de Deus, essa graça o convence do pecado, da sua condição, e agora ele vem lutando em sua vida para crescer nessa virtude, que é a virtude que apresenta mais claramente a imagem de Cristo em nós. É por isso que o Senhor Jesus, lá no Monte das Oliveiras, quando ele estava ali pregando o que seria o seu primeiro sermão, vamos dizer assim, sobre a bem-aventurança, ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes, que deles é o reino de Deus. O que tudo isso deve gerar na minha mente? Você deve perceber que todas as suas atitudes, elas são permeadas ou por humildade ou pela soberba. Porque aquilo que nos leva ao pecado, ao mau pensamento e a todo tipo de transgressão da lei de Deus, tem como fruto, fundamento, o orgulho que existe no coração humano. E nós somos chamados a mortificar a nossa carne. É por isso que muitas vezes o Senhor
traz provações na nossa vida, traz problemas, traz oposições, coisas que vindo diretamente da mão de Deus, diretamente da mão de Deus, como exercício para a nossa vida, para o que? Quebrar o nosso orgulho. E por quê? Porque Ele está interessado na sua alma, mais que você. Eu me lembro, eu estou muito saudoso, viu? Ontem eu fui no shopping com a minha neta e eu falei assim, eu estou tendo um prazer que há muito tempo eu não tenho, que é aquele prazer do pai, do Eduardo, do Fred e muitos outros, né? Estarem com seus filhos pequenos e aquele contato, e o contato agora com os meus netos. Isso faz muita falta. Eu me lembro uma vez, o Lucas, eu descobri que o Lucas, ele não gostava de perder. Descobri isso pequenininho. Ele devia ter uns 3 ou 4 anos. Ele, quando perdia, ele ficava irado, aborrecido, e pecava, né? Só dá uma aceitação da perda. Eu olhei para aquilo ali e falei, cara, eu preciso tratar isso na vida do meu filho, não pode. Ele não pode ser assim, porque na vida ele vai perder, ele precisa aprender a perder, porque ganhar todo mundo sabe, a perder. E o que mais a gente faz é perder. E a partir daquele momento, eu percebi que aquilo era um crônico na vida dele. Tinha outros pecados, mas aquilo era algo crônico na vida dele. Eu comecei a trabalhar aquilo ali na vida dele. E todas as vezes que a gente saía para jogar futebol, ele e Israel, eu sempre deixava eles ganhar. Ou ele ganhar. E a partir dali eu não deixava. Ele vinha ganhando, 4-1, 4-0, daqui a pouco virava 5-4. Ele ficava revoltado. E aí, a gente tinha que dominar aquilo, porque foi disciplinado, porque foi também, né? E eu dava algumas tarefinhas, alguém perder, vai lavar o tênis de todo mundo, que era lama, onde a gente jogava. E ele está lá em casa, lá no tênis de Israel, o meu lá, tudo sujo. O que eu estava fazendo aqui? Era mal. Não. Porque eu entendi que meu papel na vida dos meus filhos é o papel de Deus na vida do seu povo. Eu precisava tratar aquilo na vida dele. Aquilo que eu via, eu precisava tratar. E a maneira como eu tratava aquilo ali, de uma maneira amorosa. Na primeira vez ele ficou irritado, na segunda vez ele também ficou irritado. Mas depois ele começou a levar de boa. Não ficava mais irritado com as tarefas que ele tinha que cumprir se perdesse o jogo. E por que eu fazia aquilo? Porque eu sabia que era isso que Deus faz na nossa vida. Quando Deus faz isso, quando Ele trata isso como um pai que ama, que cuida. No momento ali que ele estava passando pela provação, por aquela dificuldade, eu estava ali com ele. Não zombando da cara dele, como às vezes muitos pais fazem, e é errado. Não rindo da cara dele, mas incentivando. E às vezes até ajudando. Ele precisava aprender que na vida a gente perde. E a gente tem que estar grato diante do Senhor por causa disso. É assim que Deus age conosco. É um pai interessado. Por isso ele vai quebrar o seu espírito. Ele vai quebrar o seu orgulho. Para não ter que lançar você no inferno. E você ficar eternamente sendo purificado por meio do sofrimento e da dor que vai habitar e existir naquele lugar para os orgulhosos, para os soberbos, para os altivos de coração. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e queremos pedir, ó Pai,
esteja nos dando graça, Senhor. Porque o nosso coração é assim. Quando nós descansamos, ó Pai, essas coisas vêm, Senhor Deus, à tona e saem, Senhor Deus, dentro de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Não haja no teu meio nenhum homem, nenhum irmão nosso, Senhor Deus, nenhum cristão, Senhor Deus, que seja aborrecido, Pai, pelo orgulho, pela arrogância, pela soberba. E que jamais possamos, ó Pai, dar vazão a essas coisas. E quando essas coisas saírem de nós, ó Pai, que possamos olhar aquilo que nós concebemos com ódio, com repulsa, colocando-se diante do Senhor para que nunca mais aquilo que vem à tona. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos. Faça com que essas palavras, Pai, sejam gravadas no coração da tua igreja. O Senhor nos guarda a cada um de nós aqui, porque somos propensos, tendentes ao mal. É o que nós pedimos em nome de Jesus.